Provérbios capítulo 27, versículo 4, a palavra de Deus, ela diz assim: cruel é o furor e a impetuosa ira. Atenção agora. Mas quem parará perante a inveja? Hoje eu quero falar um pouquinho aqui na igreja a respeito de inveja. E os males que essa inveja pode causar. E talvez alguém aqui esteja sendo vítima de inveja, ou talvez ainda você, por desconhecimento, está invejando a alguém, né? O que é inveja? Irmãos, trocando em miúdos, inveja é quando eu tenho um desgosto, uma tristeza com a prosperidade alheia. Ou seja, eu fiquei sabendo que alguém foi promovido, que alguém agora vai ganhar mais, que ela conquistou uma casa, um carro, que ela adquiriu um imóvel. Eu fico sabendo que aquela pessoa teve um destaque, e aí eu olho e eu me sinto enciumado com aquilo, eu fico triste, sabe, eu não consigo me congratular com o sucesso de alguém. Se eu me incomodo quando alguém começa a crescer, a se destacar, é porque talvez eu nem saiba, ou eu não perceba, mas o que eu estou cometendo é o que, irmãos? É uma inveja. É uma inveja. Quando os discípulos de João Batista o procuraram e falaram assim para ele: olha aí, os seguidores de Jesus estão crescendo, né? Ou seja, o ministério de Jesus está tendo destaque. O João Batista, muito humilde, muito de Deus, ele fala: rapaz, o que importa é que ele cresça, deixa ele crescer. Se a obra que ele está fazendo, Deus está aprovando, Deus está abençoando, amém, glória a Deus. Perceba que o João Batista, ele não teve ali o seu ego ferido ao saber que Jesus estava crescendo, muito pelo contrário, ele disse que ele cresça e eu diminua. Se para que ele cresça eu necessitar diminuir, então estou disposto até a diminuir. E olha que ele chega a dizer, irmãos, para mim o que me importa, o que eu fico feliz é simplesmente ser amigo do noivo. Só de ser amigo dele, para mim já basta. Imagine esta cena, né? Um casamento, e aí nesse casamento uma pessoa é convidada para ir nesse casamento, sei lá, convidada para ser uma testemunha, para ser um padrinho, né? Convidado para estar ali na confraternização, na reunião. Só dela ser convidada, só dela saber que o seu amigo, o seu parente, o seu irmão está ali casando, realizando um sonho, como que a pessoa tem que ficar, irmãos? Feliz, alegre, e saber, não, hoje é o dia dessa pessoa, e poxa, que dia feliz, que dia, não é ela não vai aparecer, ela não é o destaque são os noivos. Você veja, irmãos, isso é não ter inveja alguma. Mas eu já vi, irmão, gente ficando bicuda por saber que o outro ia casar. Pastor, até o fulano casou. Até o fulano, pastor, está namorando. E eu ainda nada. Pastor, isso é inveja, irmão. Isso é inveja. Então, eu defino a inveja de duas maneiras. Primeiro, é esse sentimento de tristeza ao ver o sucesso de alguém, e também inveja é aquele desejo veemente de ter o que uma pessoa tem, de desejar, de olhar o que uma pessoa tem e querer aquilo para mim, ou até copiá-la. Sabe aquilo, irmão, o vizinho foi lá e pintou a casa. Aí o que eu quero fazer também? Eu quero pintar também. E o fulano trocou de carro, então eu quero
Eu tenho que trocar também, porque eu não posso ficar para trás. Ah, pastor, o fulano trocou de celular, ele está com um celular mais novo. Ah, eu vou ter que comprar um também. Mas você perceba que não é que a pessoa compre porque há uma necessidade, não é que ela compre porque aquilo se tornará numa ferramenta que auxiliará o seu trabalho, não, ela compra simplesmente por causa da inveja, porque ela fala, não, fulaninho, aquela patricinha lá comprou, eu tenho que comprar também. Eu tenho que estar, sabe, nos trinques, tenho que comprar aquela roupa, tenho que comprar aquele sapato, tenho que comprar, sempre tentando impressionar alguém, sempre tentando provar para alguém qualquer coisa. Isso também se caracteriza como uma inveja, e como nós lemos aqui em Provérbios 27:4, que perante essa inveja ninguém para, a pessoa não consegue ficar de pé. Daqui a pouco ela está escorregando, daqui a pouco ela está caindo, e tem tombo que é feio, tem tombo que causa fratura, que causa grandes problemas. Então, primeiro, irmão, se há, ou se você identifica alguma inveja na sua vida, ore hoje para Deus remover e tirar. Agora, o maior problema, e talvez até o sentido de hoje Deus ter me haver dado essa palavra, é porque hoje eu percebo que muitas pessoas estão sendo invejadas, e se nós não nos blindarmos e não nos protegermos desta inveja, ela pode de alguma maneira, direta ou indiretamente, ela pode vir a nos prejudicar, e às vezes prejudica muito, irmãos, muito. Eu já vi casamentos passarem a ter problemas depois que uma palavra de inveja foi liberada. Verdade. A pessoa recebe a visita de um parente em casa, aí o marido está lá ajudando em algum afazer e tal, aí a pessoa olha e fala, olha lá seu marido ajudando, o meu marido, aquele preguiçoso, ele não faz nada. Perceba que é uma palavra tão, às vezes, normal, que se fala até de, sabe, de praxe, mas nas entrelinhas, o que ela queria era que aquelas características estivessem no marido dela, e não estão. Então ela olha e ela faz o quê, irmãos? Ela inveja, e mal sabe que o marido só está ajudando, que o outro está vendo. Às vezes não é normal no dia a dia, e deveria de ser, né? Deveria de ser, não só para grego ver, mas deveria ser também no seu cotidiano, por assim dizer. Mas isso aqui é muito interessante você pensar e refletir. Pense nisso. Sabe, eu já visitei lojas, firmas, que estavam indo assim de vento e popa. Estava uma vez uma irmã, me lembro, até contei hoje pela manhã, uma irmã, ela abriu uma loja de roupas, estava vendendo, irmão, estava prosperando, estava feliz, realizada. Daqui a pouco chega um parente e vai na loja dela, e aí o parente olha assim, sabe aquele olhão, né, Zeca Pimenteira, aquele olhão grande. Eu queria ter uma loja assim. Eu sempre quis uma loja assim. E às vezes, repito, às vezes não é nem a intenção da pessoa, não é maldade, mas nas entrelinhas a inveja já foi liberada, e quando falta aquela proteção de Deus, aquela segurança de Deus, a inveja pega, irmão. Se não estivermos blindados contra isso, isso pega. Tanto que a irmã depois relatou que daquele dia em diante ela falou, pastor, não entra nem mosquito na minha loja, não entra ninguém para comprar. Quem entra, muito dificilmente, quando alguém entra, olha, gosta, prova, sabe, fica lá no espelho e olha para cá, para lá, ai que lindo. Aí vinha aquela frase famosa, assim, eu volto depois. Quem já falou para o vendedor isso já, irmão? Que maldade, irmão, hein?
Você falou e não voltou, né? Você falou, não, eu volto depois. E voltou nada. E o vendedor ficou lá te esperando. Você veja, e aí ela me chamou para ir lá. Falou, pastor. Eu falei, irmã, isso é inveja. Fui lá, orei. Fizemos a unção com óleo. Irmão, foi acabar a oração, foi instantâneo. Foi acabar a oração, entrou um cliente. E entrou outro, entrou outro, entrou outro. E ela queria dar atenção para mim, dar atenção para os clientes. Eu falei, não, mas cuida lá dos clientes lá. E o tempo foi passando, e eu tinha outro compromisso. Eu falei, irmã, estou indo embora. Ela, não, pastor, fica aqui, que está tão bom o senhor aqui, está vindo tanto cliente, né? Aí eu falei, não, mas os clientes não estão vindo só porque eu estou aqui, é porque a senhora foi abençoada por Deus. A inveja, o impasse, o muro que havia sido construído pelo poder de Deus, ele foi destruído agora. Então a senhora agora está livre, e a senhora vai voltar a prosperar. Irmãos, uma vez uma moça, era uma moça da igreja, tinha um cabelão bonito, irmão, cabelão assim, bem grandão, bonito. Aí diz que na escola, uma amiga, né, foi lá, passou a mão no cabelo dela assim, ai, que cabelo lindo você tem. Eu queria ter um cabelo assim. Daquele dia em diante, falou, pastor, eu vou tomar banho. Na hora que eu passo assim o shampoo, sai aquele monte de cabelo na minha mão. Pastor, meu cabelo está caindo. Estou ficando careca. Eu falei, irmã, eu também estou feio também. Falei, então, eu coloco a mão na tua cabeça, você coloca na minha, vamos orar um pelo outro. Irmão, mas você veja, era inveja que havia sido colocado. Eu ungi a cabeça dela com óleo, falei, irmã, está amarrado, você não vai cair. É normal, claro, você está lavando o cabelo, é normal cair um fio ou outro, mas irmãos, diz que saía chumaço assim de cabelo. Era problema espiritual, causado por uma inveja. Na Bíblia, nós temos vários exemplos de pessoas que foram invejadas, sem motivo, outras com motivo. Uns sofreram por causa da inveja, e outros tiraram proveito de tal situação. E eu quero aqui com vocês falar e comentar alguns desses exemplos, tá? Vamos lá no livro de Gênesis, né, o início, capítulo de número 26, e falar de pessoas, enfim, que foram invejadas. Gênesis 26, para ganhar tempo, eu já vou direto no verso 12, mas deixa eu só lhe contar um pouco da história, só para você se localizar na passagem bíblica. Isaque era o filho de Abraão, o filho da promessa. Ele tinha sementes, e ele queria plantar tais sementes. Mas naquele momento ele estava numa região chamada Gerar, e diz que havia fome nessa terra, e era uma fome muito grave, diz que era além da que houve no tempo de Abraão, era uma fome nunca se vista. Qual era a razão da fome? O solo era muito seco, o clima não cooperava com a agricultura, com o plantio, as pessoas plantavam, não colhiam, então a fome veio. E irmãos, uma das piores coisas que pode existir no mundo é a fome. É a fome. E o Isaque teve uma ideia, eu vou chamar de brilhante aos olhos dele. Ele pensou assim, cara, eu não vou plantar aqui não, porque todo mundo planta e ninguém colhe nada. O solo não ajuda, o clima não ajuda, já tem fome nessa cidade. Quer saber de uma coisa? Eu vou levantar acampamento e vou picar mula, vou embora. E ele falou, eu vou lá para o Egito. Deus apareceu para ele e falou assim, não vai não. Você vai ficar nessa terra, você vai habitar aí, porque eu vou te honrar nessa terra. Eu vou te abençoar nesse lugar. E Deus até fala, Abraão, o teu pai, ele me obedeceu. Por isso que ele venceu na vida. Você quer vencer na vida também? Então obedeça. Diga graças a Deus, obedeça. E o Isaque ficou, obedeceu.
Irmãos, a sua prosperidade não está em outra cidade, não está em outra terra, não está em outro estado, não está em outro, a tua prosperidade está aonde você está. Se você estiver aqui, a tua prosperidade vai ser aqui. Se você estiver em outro local, a tua prosperidade estará, mas estará porque você está na presença de Deus, ama a Deus e é fiel a Deus. Não ligue a sua prosperidade a um lugar, porque imagine uma pessoa que, por exemplo, vai para um outro país, chega lá, ela prospera, aí alguém vai olhar de fora e vai dizer assim, bom, ela prosperou porque está naquele país, ou seja, a glória não vai ser dada para Deus, vai ser dada para o local que você está. A terra do Egito era uma terra fértil, uma terra produtiva. Se Isaac desse para o Egito, planta lá e colhe, ele também prosperaria, não prosperaria? Sim, mas todo mundo diria o seguinte, bom, ele prosperou, mas também ele plantou no Egito. A terra do Egito, a sinônimo da nossa terra aqui do Paraná, que a nossa terra aqui é excelente, irmão. Aqui no Paraná, como lá no Mato Grosso do Sul, são terras que o que você planta, você colhe com abundância, e com abundância. Você pega uma terrinha, joga uma semente ali, já nasce. A nossa terra é abençoada. Então, se Isaac fosse para lá, ele prosperaria? Sim, mas todos diriam, é por causa, lá também, lá qualquer um prospera, a glória não era para Deus. Então, para que Isaac glorificasse a Deus, ele tinha que permanecer onde está, permaneceu, foi lá, plantou a semente dele, e resultado, vamos lá, verso 12, e semeou Isaac naquela mesma terra, na terra onde havia fome, onde era difícil, o clima tal, e ele colheu naquele mesmo ano, porque a colheita vem, ela não falha, irmãos, ainda esse ano, você tem muita coisa para colher, muita coisa para viver, e ele colheu 100 medidas, 100 vezes mais. E por que ele fez tal colheita? Porque o Senhor... Irmão, sabe por que você vai vencer? Porque você tem a bênção de Deus. O sucesso de Isaac estava nele obedecer a Deus, então Deus o abençoou, Deus o honrou. Ele foi fiel a Deus, plantou naquela terra. Eu fico imaginando quem olhava de fora, devia pensar assim, coitado desse aí, ele não sabe que essa terra é ruim, ele não sabe que essa terra não tem vida. E esse aí está jogando dinheiro fora, ele está fazendo um investimento errado, e esse aí, tadinho, vai desperdiçar a semente dele, porque outros já tentaram plantar, não conseguiram, ele acha que ele vai conseguir, mas conseguiu, ele plantou, colheu 100 vezes mais, e diz assim, e engrandeceu-se o varão, ele foi engrandecendo, foi enriquecendo, foi prosperando, até que se tornou muito grande, muito próspero, e aí ele tinha possessão de ovelhas, você veja que agora ele amplia os seus negócios, faz um outro investimento, começa a trabalhar com ovelhas, também começou a ter possessão de vacas, olha só, a visão aumentando, a coisa crescendo, muita gente de serviço, quer dizer, ele contratou, se transformou num empresário, deu trabalho para pais de família, agora que é interessante, de maneira que os filisteus, leia aí para mim, irmãos, que coisa feia dos filisteus, invejaram ele. Os filisteus, eles deviam falar, poxa, graças a Deus, Isaac chegou nessa terra, nós que antes tínhamos fome, agora temos comida, nós que antes não tínhamos as ovelhas, hoje temos as ovelhas, não tínhamos lá o leite da vaquinha, a carne da vaquinha, hoje nós temos carne na nossa panela, hoje nós estamos prósperos, quem estava desempregado, hoje está trabalhando. Olha, glória a Deus pela vida do Isaac, ainda bem que ele cresceu, ainda bem que ele prosperou, ainda bem que, olha que Deus foi com ele. Eles deveriam, na verdade, era estender um tapete vermelho para Isaac, porque Isaac mudou a cara, a realidade daquela cidade,
Mas ao invés disso, o que o povo fez, irmãos? O invejou. Sabe? Esse cara aí veio de fora, agora está enriquecendo nas nossas custas. Aí, ó, chegou ontem aí, ó. E aí plantou, e deu certo, e agora... Por que ele teve essa ascensão tão rápida, irmãos? Repito, a plantação dele era a única que produzia. Imagine, era como se houvesse apenas um mercado numa cidade como essa. Se aqui em Campo Largo houvesse apenas um único mercado, todas as pessoas teriam que comprar nesse mercado. E é claro que aquele empresário prosperaria de uma forma tão grande, né? E é interessante, irmãos, que em algumas cidades, eu já fui pastor de algumas cidades, que o grupo de donos de mercados proibiam a entrada de grandes marcas, de grandes mercados, proibiam. E por que eles proibiam? Porque sabiam que o novo mercado ia chegar, ia cobrar mais barato, as pessoas iam migrar para aquele mercado, e eles teriam também que baixar o preço, ou cobrar um preço mais justo, por assim dizer. E como eles não querem fazer isso, barram, né, a entrada, muitas vezes, de grandes coisas. Irmãos, eu vejo assim, sabe, eu entendo que esse povo filisteu errou ao invejar o Isaac. Eles deveriam era aplaudi-lo, era valorizá-lo, era falar, ainda bem que Isaac existe, ainda bem que ele está aqui. Se você continuar a leitura, você vai ver que eles chegam a pedir para Isaac ir embora. Não, Isaac, ausenta-te de nós, porque você já é mais rico do que todos nós. A pessoa, irmãos, poxa, o Isaac plantou e colheu, então eu vou plantar também. E eu vou orar a Deus, se Deus o ajudou, eu também vou orar a Deus e vou plantar, e eu também vou colher. Só que as pessoas não querem trabalhar e lutar, porque a inveja não deixa a pessoa lutar, para que ela vença também. E já que ela não tem a força, ou poderia dizer melhor, já que ela não tem a coragem de ir lutar, o ânimo de trabalhar e de guerrear, para conquistar o espaço dela, ela prefere pichar e colocar defeito no que é dos outros. Porque ela não cresce, mas se a outra pessoa ao lado dela também não crescer, ela já se sente o quê, irmãos? Realizada. A felicidade dela é que o outro não deu certo. Isso é inveja. Tiveram inveja de Isaac, como também tiveram inveja do profeta Daniel. Vai lá no livro de Daniel, capítulo 6. O livro de Daniel, irmãos, é um dos livros assim que eu mais amo estudar, analisar. Que livro fantástico esse livro de Daniel. Aí procure o capítulo 6 e a gente lê o verso 1, né? Daniel 6, 1. Bom, a palavra de Deus declara: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles, esses 120 presidentes, 3 príncipes, governadores, chefes, dos quais o Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Dario foi um homem inteligente. O reinado estava ampliando, crescendo muito. Haviam várias províncias, as quais ele dominava, mas ele viu que ele não tinha como tratar de todos os assuntos. Não tinha como ele abraçar, estava ficando muito grande aquela obra. Então ele teve uma ideia: bom, eu vou levantar 120 presidentes, e aí cada presidente vai cuidar de uma província, e aí vai aliviar o meu fardo. É só que eu preciso de 3 para governar sobre esses presidentes. Então, quer dizer, para ter alguém que vai cobrar, alguém que vai fiscalizar.
Então os presidentes fiscalizam o povo, os governadores fiscalizam os presidentes, e ele fiscalizaria os governadores, os príncipes, chamados príncipes, dos quais o Daniel era um. E só de Daniel alcançar esse destaque, ele já começou a ser motivo de inveja. Primeiro porque Daniel nem babilônico ele não era. Daniel pertencia ao povo de Deus. E a maior dor de cotovelo das pessoas era essa, era que um estrangeiro, um de fora, chegou, não adoravam os deuses que eles adoravam, não tinham os costumes, os hábitos que eles tinham, e estava prosperando, estava vencendo na vida. Aquilo ali já foi razão para eles ficarem injuriados. E ainda no verso de número 3, declara: então o mesmo Daniel, ele se distinguiu, ele se destacou, ele brilhou, irmãos, dos demais príncipes e dos demais presidentes. Então, no meio de 123 pessoas, ele alcançou um maior prestígio, né? Por que ele alcançou esse destaque? Porque nele havia um espírito excelente. O Espírito de Deus estava com ele, irmão, e ele se destacou mesmo. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, quem é de Deus, ele se destaca. Ele não é mais um no meio da multidão. Ele é aquele que, como Jabes, ele brilha. Ele se transforma num mais ilustre. O Daniel, irmãos, ele era um homem muito sábio, muito sereno, um homem de muita oração. Você se lembra quantas vezes por dia o Daniel orava, irmãos? 3 vezes. E aí Deus dava para ele as direções, Deus dava para ele os ensinamentos, Deus mostrava como eles deveriam agir, como ele deveria fazer. E aí, claro que ele prosperou mesmo, é claro que ele, sabe, o rei Dario olhava para ele e falava: esse menino é diferente, esse cara tem responsabilidade, sabe, irmão, agarrou aquela confiança, e o rei pensou: quer saber de uma coisa? Eu vou colocar ele para governar tudo. O rei viu nele capacidade, o rei viu nele um dom, um talento, que ele tinha um tino de liderança, que ele era uma pessoa capaz. E é importante que nós que somos de Deus, lá no nosso local de trabalho, também venhamos a trazer esse destaque. Irmãos, que as pessoas olhem para nós e também digam: não, essa pessoa é diferente, essa pessoa é sábia, essa pessoa sabe negociar, essa pessoa sabe apresentar uma proposta. Não, essa pessoa aí eu vou colocar ela acima. Aí vem um cargo, uma subgerência, uma gerência, uma sociedade, sabe? Aí você começa a desfrutar de coisas grandes, maravilhosas. Mas na hora que as pessoas viram esse destaque, olha o 4, ó. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar uma ocasião contra o Daniel a respeito lá do reino, mas eles não podiam achar ocasião, não podiam achar culpa alguma, porque o Daniel era fiel e não se achava nele nenhum vício e nenhuma, o que, irmãos? Nenhuma culpa. Você veja que a inveja das pessoas foi uma inveja tão grande, que eles falaram assim: olha, irmão, Daniel está crescendo, nós temos que derrubar ele. Eu não aceito Daniel ser colocado para reinar sobre nós. Quem que Daniel acha que ele é? Não vamos, sabe, fizeram uma espécie, como chamaria hoje, de uma CPI, uma investigação. Não vamos achar um podre de Daniel, vamos achar uma culpa. Ele deve ter culpa no cartório, ele deve ter algum vício, ele deve ter algo que envergonha ele.
Vamos derrubar o Daniel. Você veja, irmão, eles deveriam pensar diferente. Poxa, se Daniel está se destacando, então deixa eu ver o que ele está fazendo, deixa eu ser humilde, falar: ô Daniel, me ensina, eu quero crescer com você, eu quero aprender com você. Não, irmão, a inveja não deixa. A inveja leva a pessoa a ficar triste em saber que a outra será promovida. E aí fizeram de tudo para derrubar o Daniel. Daniel, você bem sabe, acabou dentro de uma cova, cercada por leões, irmãos, por conta desses invejosos. É só que essa inveja que levou Daniel para a cova, na verdade serviu para promovê-lo, porque os leões não puderam se apoderar de Daniel. E quando o rei Dario tira aquela pedra e Daniel está vivo, diz que o rei o faz prosperar em toda aquela terra. O rei confirma o Daniel acima de tudo, de todos, para governar a todos. O rei Dario fala para que todos reconhecessem que o Deus de Daniel era o Deus que salva, era o Deus que livra, era o Deus. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho esse verso aqui, mas isso aqui é muito lindo. Quer ver? Ó? Lá no versículo 21, aqui o Daniel sai da cova. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Sabe por quê? Porque foi achada em mim inocência. Deus sabe do meu coração, eu fui inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido nenhum delito, não fiz nada errado, só estava orando. Você sabe que esse decreto proibia a oração. Tudo que o diabo quer, irmãos, é que a nossa oração seja interrompida. Até hoje muitos decretos são feitos para querer atrapalhar a nossa vida de oração. E o Daniel falou: Senhor, eu estou inocente, eu não fiz nada de errado, e por isso Deus mandou o anjo e me livrou. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Irmão, se você não quer sofrer dano nenhum, creia em Deus. Quem crê em Deus não sofre dano, quem crê em Deus não sofre perda, quem crê em Deus não precisa ter medo de nada, irmão. Quem crê em Deus, como diria a música, maravilhas faz. Quem crê em Deus expulsa Satanás. Quem crê em Deus, ela não sofre dano. A pessoa que tem medo de sofrer um dano, tem medo de adoecer, tem medo que algo de ruim aconteça, a fé dela não está perfeita em Jesus. Ontem, sexta-feira, eu preguei aqui na igreja, que, irmãos, nós temos que crer no Senhor de todo o nosso coração. Nós não podemos ser incrédulos. O pai do garoto, o jovem lunático, falou para ele, falou para Jesus, Jesus, ajuda na minha incredulidade. Ele até disse, né, Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Eu até creio, sabe, né? Mas eu preciso de ajuda, porque em muitos casos eu sou incrédulo. O Daniel foi livre, porque ele creu em Deus. 24, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado. Aí os invejosos, irmão, foram lançados na cova dos leões. Devo pular um pouquinho aqui para não demorar muito. Lá no verso 26, da minha parte é feito um decreto. Aí agora o novo decreto é feito, pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo. Isso aí não é morto, não, é vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra, ele salva, ele opera os sinais, ele opera as maravilhas, tanto no céu como na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, e este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario, e depois, quando veio Ciro, também prosperou no reinado de Dario, o persa. Irmãos,
Deus tem prosperidade para nós. Você veja que Deus reverteu a inveja em bênçãos. Então, se você está sendo invejado por alguém, creia que Deus pode reverter isso em bênção. Pastor, olha, eu sinto que eu sou invejado. Eu sinto que as pessoas olham assim e, sabe, talvez até já declararam esta inveja. Talvez não declararam de boca aberta, de uma forma explícita, mas eu percebi nas entrelinhas, palavras e comentários, que deixou muito claro que realmente a inveja era real. Então, o que devemos fazer, irmãos? Devemos orar a Deus, para que Deus nos guarde, nos proteja e nos livre de toda a obra da inveja, em o nome de Jesus. Glória a Deus, amém, Jesus. Guarde esta palavra, irmãos, no seu coração, tá bom? De manhã eu comentei a história de José, que foi invejado pelos seus próprios irmãos, uma inveja que começou no favorecimento de seu pai, que deu a ele uma túnica diferente, colorida, e por ter, parece que, favorecido aquele filho, era naquele momento a rapinha do tacho, era o caçulinha, filhinho mais queridinho, né? Tem algum filho caçula aqui? Deixa eu ver, cadê os caçula, né? Geralmente os caçulinhas são os mais queridinhos, né? Geralmente, né? Aí o José ganhou aquele presente, os irmãos já ficaram com inveja, e aí Deus deu a José sonhos, e o pior foi quando ele começou a contar os sonhos, aí que a inveja cresceu. Cuidado, irmãos, às vezes você fala dos seus sonhos para alguém, dos seus planos, dos seus objetivos, das suas metas, e você nem sabe, você está suscitando a inveja de alguém. Alguém pode estar ali rindo ao seu lado, irmão, sabe, mas é aquele sorriso amarelo, é aquele sorriso assim de, sabe, né? Deveria ser eu. Você conta algo, e ao contar você pode atrapalhar aquele plano, você pode frustrar aquele plano. Então, irmãos, sabe, guarde os seus sonhos, apresente os seus sonhos a Deus. Precisa de oração? Conversa com o pastor, que o pastor, ele quer mais é que você vença mesmo, você seja feliz mesmo, não é verdade, irmão? O pastor já foi levantado para nos apoiar mesmo, e comemorar, congratular com a gente, porque a herança da tribo de Levi, a herança do profeta, irmãos, é Deus, é Deus. A minha prosperidade é ver você próspero, a minha alegria é ver você vencendo na vida. Irmão pastor, perceba, qualquer pastor não tem inveja, não há inveja no pastor, pelo contrário, o pastor comemora. Eu vejo o missionário Soares, às vezes assim, um testemunho, ele ouvindo uma pessoa testemunhando, contando uma cura, uma prosperidade, o missionário chora, irmãos, e é aquele choro de alegria, de falar, meu Deus, amém, o Senhor agiu, o Senhor trabalhou, o Senhor operou, e isso é o que há dentro de nós, é alegria com o teu sucesso, com o teu galardão. Então cresça e prospere em nome de Jesus.